O ranking da FIFA de seleções atualizou, e como a gente viu quais eram as melhores seleções de cada continente, agora é hora de ver qual é a pior seleção de cada região do mundo. De acordo com o ranking, qual é a pior da América do Sul, América do Norte, África, Ásia e lá vai. Cara, e tem seleções aqui que tu com certeza nunca ouviu falar, hein? São tão ruins que passam despercebidas. Então já vamos começar com o nosso próprio continente. Isso aqui, a seleção brasileira e a Argentina vivem brigando pelo topo, algumas brigam pra não ficar em último lugar. E muita gente pode achar que a pior é a Venezuela, que tá em 55 do ranking. Mas quem fica em último lugar por aqui não é ela, e sim a Bolívia, que até a gravação desse vídeo tá na posição 83. Cara, 83 é muito baixo. Isso significa que tem 82 seleções melhores que a Bolívia no mundo. E no passado a seleção deles já teve seus momentos de destaque. Pra tu ter noção, em 1963 os caras chegaram a conquistar a Copa América. Essa Copa América tinha acontecido na própria Bolívia, e também já jogaram 3 Copas do Mundo. Não eram tão ruins não. O último auge deles foi nos anos 90, mas depois disso foi só ladeira abaixo. O futebol de lá não conseguiu se evoluir muito por vários motivos, como a baita altitude, falta de investimento em estrutura, problemas de gestão e etc. Isso tudo faz com que jovens talentos não consigam se desenvolver muito, então não surgem muitos craques por lá, tá ligado? Pra tu ver, o jogador mais famoso do elenco é o Marcelo Moreno, que joga no Del Valle. Ah, e a gente vai ver também quais são os maiores times de cada um desses países. E na Bolívia são eles: Bolívar, The Strongest e Jorge Wilstermann, que nunca ganharam nenhum torneio internacional de elite. E tipo, como vocês sabem, a federação que cuida do futebol aqui na América do Sul é a Conmebol, né? Mas tem seleções do nosso continente que não fazem parte da Conmebol, e uma delas tá pior ainda no ranking: a seleção da Guiana. Guiana é esse país que faz fronteira com o Brasil e com a Venezuela, e a língua oficial dos caras é o inglês, com uma população que não chega nem em 1 milhão. Mas a Guiana também tem uma seleção, chamada de Jaguares Dourados, e jogam futebol desde o início dos anos 1900. Faz tempo. Só que ao invés de estarem na Conmebol e seus times jogarem Libertadores, os caras fazem parte da CONCACAF, que é a Federação da América Central e Norte, e estão lá pelo próprio fato de serem ruins mesmo. Na CONCACAF tem várias outras ilhas com seleções fracas, então a Guiana prefere jogar contra essas ilhas, ficando na incrível posição de 170 do ranking. É muito lá embaixo. E como tu deve imaginar, eles nunca chegaram perto de jogar uma Copa e só jogaram um campeonato de elite, a Copa Ouro de 2019. Só. Ah, e além deles, as outras sul-americanas parte da CONCACAF são a de Suriname e Guiana Francesa. Mas a Guiana Francesa não tá no ranking e o Suriname tá na posição 141. Imagina se eles jogassem a Copa América, seriam destruídos. E os maiores times da Guiana é o Alpha United, o Fruta Conquerors e o Santos FC. Sim, o Santos, olha isso. Então beleza, agora que a gente falou da América do Sul, bora subir no mapa e falar dela, da América Central. E como falei no vídeo da melhor seleção de cada continente, a América Central e a América do Norte fazem parte de uma única federação. Mas aqui vamos falar dos continentes separados. E bom, a pior seleção da América Central é também a segunda pior do mundo todo, na posição 210. A Anguilha. Tu já ouviu falar da Anguilha? Ela é uma ilhazinha bem pequena no Caribe. A área é só de 91 km², ou seja, 13 vezes menor que a cidade do Rio. Pois é muito bonita, com um mar lindo. E eles não são um país independente, fazem parte do Reino Unido. Mesmo assim, tem sua própria seleção na FIFA. Só que o futebol lá enfrenta muita dificuldade, principalmente pelo lado financeiro. Ela é uma ilha com recursos limitados, então essa falta de financiamento dificulta a construção de estádios, campos de treinamento e etc. Tanto que a Anguilha não tem uma liga profissional de futebol. Os times de lá são amadores e disputam o campeonato nacional num único estádio, o Ronald Webster Park, com 4.000 lugares só. E os maiores times de lá também são os que com certeza tu nunca ouviu falar: o Roaring Lions e Kicks United. Só clube gigante. Mas tá, bora subir um pouco mais e ir pra grande América do Norte, que na verdade só tem 3 países: México, Estados Unidos e Canadá. E desses 3, a pior seleção no ranking é a canadense. A seleção do Alphonso Davies está na posição 47, enquanto o México e Estados Unidos estão entre as 20 melhores. Mas ela ainda não é a pior seleção da América do Norte. A 1.000 km da costa dos Estados Unidos tem um país que na verdade não é independente, com sua própria seleção: Bermudas. Bermudas é um conjunto de ilhas com uma ilha principal e são oficialmente da América do Norte, mesmo que se pareçam mais com o país do Caribe, com uma população de só 63 mil. E não, ele não se chama assim porque a galera de lá não anda de calça, e sim que foi descoberto por um cara chamado Juan Bermúdez. E até 2019 a seleção nunca tinha jogado nenhuma competição maior, até que disputaram a Copa Ouro, tipo a Copa América deles. Caíram na primeira fase, mas pelo menos ganharam uma partida. E na última atualização do ranking, a Bermuda se encontra na posição 173. Pra tu ver, na última partida eles tomaram 3-1 do Haiti. Pois é, mas na seleção deles, além daqueles caras que jogam em times de bermuda mesmo, tem jogadores que atuam na Europa, com os mais famosos sendo atacante Naki Wells, que joga no Bristol City, segunda divisão inglesa, e atacante Dennis Hill, que joga no Leicester Sub-21. Ah, e alguns dos maiores times de Bermudas é o Dundee Town Hornets, o PHC Zebras, Robin Hood, lá vai. Imagina ver um jogo deles no estádio.
deve doer o olho. Então beleza, agora que a gente viu as piores seleções de todo o continente americano, bora ir pra famosa África. E a África é um continente gigante. A sua confederação, chamada de CAF, tem incríveis 54 seleções afiliadas, com a pior de todas sendo uma que tá lá embaixo na posição 201 do ranking da FIFA, a Somália. Cara, a Somália fica no chamado chifre da África e tem uma população de 17 milhões. É bastante coisa para um país tão fraco no futebol, né? Mas a Somália tem muitos problemas que fazem o futebol de fato não ter espaço nenhum para crescer. Eles passam por instabilidade política e conflitos armados gigantes nas últimas décadas que faz o país ficar dividido. Primeiro que uma grande parte do território declarou independência e se considera um país separado, chamado de Somalilândia. Nenhum país reconhece eles, mas mesmo assim. E há anos acontece na Somália uma guerra civil entre o governo da Somália e forças islâmicas, como Al-Shabaab e Estado Islâmico. É uma guerra horrível. Imagina, não tem como o futebol crescer num ambiente desse. Mesmo assim, eles têm uma seleção e quando vão jogar em casa, as partidas acontecem fora do país. Pelos conflitos, a seleção faz os jogos em outros lugares. Então a seleção da Somália é a pior da África. E claro, nunca se classificaram para uma Copa, mas nem para a Copa da África e nem para o Campeonato Africano de Nações. Pelo menos em 2019, nas eliminatórias para a Copa no Catar, conseguiram ganhar pela primeira vez numa partida de eliminatórias para o Mundial. Ganharam do Zimbábue e para eles foi uma baita vitória. Ah, e mesmo com a guerra, a Somália também tem um campeonato de futebol, mas bem pequeno, onde a maioria dos times jogam nesse estádio, chamado de Banadir. E os maiores times de lá são o Horsey e o Mogadishu City Club. Muito triste que aconteça tanta guerra lá, né? Então vamos agora sair da África e subir pro continente mais forte do mundo em futebol, a Europa. E mesmo que a UEFA seja tão forte, a pior seleção desse continente também é a pior do mundo todo. E se tu acompanha o canal, tá ligado qual seleção é, né? O grandioso San Marino, que se encontra na posição 211 do ranking. Loucura demais! A gente fez um vídeo inteiro só falando do San Marino. Depois dá uma olhada. Mas resumindo, o San Marino é um país independente que fica dentro da Itália. Ele fica rodeado pela Itália, tem uma área de 61 km² e uma população de só 34 mil. Ou seja, mesmo que sua cidade seja pequena, com certeza tem mais habitantes que San Marino. Imagina, no Maracanã cabe o dobro da quantidade de moradores do país. Então nem a Liga Nacional dos caras é uma coisa minúscula, só times amadores mesmo e jogam no único estádio, o Olímpico de Serra Vale. Praticamente todos os jogadores da seleção jogam na liga de lá mesmo. Então não tem aquela competitividade nível técnico. Na verdade, tem um time chamado Victor San Marino que joga na Série D italiana. O resto joga no país mesmo, como Tre Fiori, La Fiorita, Folgore e Trepene. Os caras de fato não tem muito investimento no futebol e a quantidade de jogadores são poucos também. E o que faz a seleção de San Marino ser famosa é que eles literalmente nunca ganharam nenhuma partida oficial de futebol. Eles disputam oficialmente desde o início dos anos 90 e o primeiro torneio europeu foi as eliminatórias para a Eurocopa de 92. Desde lá jogam todas as eliminatórias e nunca ganharam nenhum jogo. E ainda por cima tomando goleadas históricas, como um 10-0 da Polônia em 2009, 11-0 da Holanda em 2011, 10-0 da Croácia, 10-0 da Inglaterra e lá vai. Mas a pior de todas foi em 2006, quando tomaram 13-0 da Alemanha. Que loucura! A única vez na história que San Marino saiu vitorioso de uma partida foi no amistoso que aconteceu em 2004, quando ganharam de 1-0 de Liechtenstein. A única vitória no amistoso, que maluquice. Então só o fato de San Marino ser tão ruim deixa ele conhecido. Mas no continente vizinho, na Ásia, pois sabe qual é a pior seleção? E cara, esse é um continente cheio de países com culturas completamente diferentes. Tem países como China, Japão e Coreia do Sul, também a cultura indiana, tailandesa, cultura persa no Irã e até os países árabes, como Emirados Árabes, Arábia Saudita e lá vai. É um continente incrível. E das 47 seleções que fazem parte da Federação da Ásia, a pior de todas é também a quinta pior do mundo, a do Sri Lanka, que tá na posição 207. Realmente muito ruim. Esse Sri Lanka é um país que fica embaixo da Índia. É uma ilha, literalmente. E nesse lugar mora muitas pessoas. Tem uma população de 22 milhões. É bastante coisa. Mas mesmo com muita gente, o futebol não se desenvolve muito porque não é o esporte mais popular. O que a galera mais curte mesmo é o cricket, um esporte que usa bola e tacos, enquanto que o segundo mais popular é o rugby. O nosso futebol fica em terceiro. Então nunca chegaram perto de se classificar para a Copa do Mundo e nunca jogaram nenhuma Copa da Ásia. A maior conquista do Sri Lanka foi ter ganhado um torneio chamado Copa Ouro Sul-Asiático 95, ganhando da Índia na final. Esse era um torneio bem pequeno, só com seleções em volta. E o campeonato de clubes lá se chama Sri Lanka Super League, que só recentemente começou o processo de se profissionalizar. Os maiores times de lá são Blue Star SC, Defenders FC e lá vai. Mas a seleção hoje enfrenta um problema bem sério. Tanto que em janeiro desse ano, a FIFA literalmente suspendeu o Sri Lanka de todas as competições. Acontece que teve uma eleição dentro da Federação de Futebol do Sri Lanka que houve interferência do governo, o que prejudicava a independência dos esportes do país. Isso ia contra as regras da FIFA e da AFC. Então literalmente suspenderam a seleção deles. Então o Sri Lanka continua sendo a última colocada da Ásia
fraca e sem previsão nenhuma de melhorar. E por fim, bora falar do último continente do vídeo, a Oceania. E no vídeo onde falamos das melhores seleções, a gente viu que a melhor do continente é a Austrália, mas ela faz parte não da UFC, que é a federação de lá, mas sim da AFC, da Ásia. E quando a gente fala das piores seleções, acontece algo parecido. Se a gente não olhar para as federações e só contar com o mapa mesmo, a pior da Oceania é de uma ilha que tu talvez nunca ouviu falar. O Guam. Guam é uma ilha linda, cheia de belezas naturais, que fica a 2.000 quilômetros das Filipinas. A população deles é de só 170 mil e não são um país independente. Guam é um território, sabe de quem? Dos Estados Unidos. Sim, é um território americano. Então é também usado como base do exército americano e gira em torno do turismo. E claro, eles têm sua seleção e seu principal estádio é o Centro de Treinamento Nacional. São os campos bem cuidados, né? Mas a seleção de Guam hoje tá muito baixo no ranking, na posição 206. Só uma na frente do Sri Lanka. E as últimas partidas registradas de Guam foi lá em outubro de 2021. Ainda não jogaram nenhum jogo oficial desde então. Pelo menos vão disputar as eliminatórias para a Copa seguinte. E os jogadores da seleção são amadores também. A maioria joga em times locais, como o Strikers FC e Rovers FC. O camisa 10 e capitão é um chamado Jason Conliff, que joga no Strikers. Realmente bem pequeno. Mas Guam, cara, mesmo que fique oficialmente no continente da Oceania, faz parte da Confederação da Ásia. Isso porque a ilha fica mais perto dos países asiáticos do que da Oceania, de fato. Eles não fazem parte da UFC. Então, se for olhar a pior seleção que de fato faz parte da Federação Oceânica, a gente chega em um país muito pequeno. O Reino de Tonga. Tonga é um país formado por mais de 100 ilhas no Pacífico e tem uma população de 100 mil pessoas. Quase todas na ilha de Tongatapu, onde fica a capital. E quando a gente fala de esportes, em Tonga o futebol também não é o mais popular, ficando atrás do cricket e do rugby. Então o futebol não é o forte deles e nunca nem jogaram a Copa da Oceania. A própria Copa de lá, tá ligado? O máximo foi disputar com Jogos do Pacífico, que conta só com as ilhas pequenas. E a seleção deles é formada 100% por jogadores de times amadores de lá. O maior clube de todos é um chamado Lotor Rapai United, além do Ventong FC, Navukota e etc. Mas infelizmente nas eliminatórias para a Copa passada, a Tonga teve que ficar de fora, porque no fim de 2021 teve a erupção de um vulcão no país, que até causou alguns mortos e um prejuízo milionário. Uma tragédia realmente. Então cancelaram o jogo que fariam nas eliminatórias e são a seleção com a pior classificação no ranking. No geral, tô na posição 194. Então beleza, antes de terminar, bora resumir isso tudo. Começando na América do Sul, que tem duas seleções que podem ser consideradas piores. Bolívia pela Conmebol e a Guiana. Já na América Central é a poderosa Anguilha, no norte é a Bermudas, na África é a Somália e na Europa é o San Marino. Indo agora pra Ásia, a pior é o Sri Lanka e na Oceania tem duas. Olhando pelo mapa só é Guam, já pela Federação da Oceania é Tonga. Só timaço, hein? Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Gostou e quer que eu fale mais de seleções? Comenta aí embaixo e dá uma olhada nos meus outros vídeos. Sei que tu vai gostar muito. Então beleza, valeu e tchau!